Ok, pessoal, a gente vai começar agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Cleiton da Silva, eu represento o Zendesk na região da América Latina. Hoje a gente vai estar falando de atendimento e helpdesk inteligente. É um assunto, eu vivo disso, eu posso falar sobre isso o dia todo, mas a gente consolidou essa apresentação em mais ou menos 40 minutos, onde nos primeiros 20 a 25 minutos eu vou estar falando de como implementar uma central de suporte, uma central de atendimento com melhores práticas, algumas tendências de mercado. E aí, depois disso, vou dar alguns exemplos também. Depois disso, a gente vai abrir para perguntas e respostas, ok? Eu queria fazer alguns agradecimentos rapidamente aqui. Primeiro ao Márcio Eugênio da The Loja Virtual, thelojavirtual.com, por organizar esse evento em parceria com a minha equipe da Zendesk, representada pelo Márcio Arnec e Pedro Miller. Com isso, aqui tem um pouquinho de quem eu sou. Esse cara fantasiado de Batman sou eu, Cleiton da Silva, mais uma vez, sou responsável pela região da América Latina na Zendesk, na área de Customer Success. Eu já participei de mais ou menos 90 implementações do sistema Zendesk, que é um sistema de atendimento ao consumidor, trabalhando com várias empresas das mais variadas indústrias e tamanhos de empresa. As áreas minhas de atuação são marketing de canal, publicidade, vendas, suporte e desenvolvimento de negócios. Meus interesses em termos de lazer é futebol, tecnologia e literatura asteca. Minha bebida favorita é caipirinha, música, rock e MPB. Existe uma razão pela qual eu tô falando isso para vocês agora, entendeu? Assim, ninguém tem orgulho de falar que gosta de literatura asteca, porém, isso tem muito a ver com essa nova tendência no atendimento ao consumidor, onde eu quero entender um pouco mais o meu cliente e trazendo alguns valores, talvez pessoais, do perfil do seu cliente para dentro da sua organização, te permite criar uma certa conexão com o seu cliente que transcende o valor transacional de um atendimento, e aí que você cria aquele relacionamento e fidelização que você tanto busca como empresa, o que vai te proporcionar no futuro transformar a sua central de suporte em uma central de lucro, ao invés de uma central de custo. Esse é só um dos elementos que te proporciona esse tipo de ação e mudança no paradigma de como a gente vê uma central de suporte. Então é isso que eu faço aqui. Existem sistemas como o da Zendesk que te permitem ter esse tipo de customização e flexibilidade na hora de entender quem é o seu cliente. E, consequentemente, também você tem a opção de criar fluxos de trabalho específicos para esse tipo de cliente. Então, se eu achar algum outro louco como eu que gosta de literatura asteca, eu posso desenvolver um fluxo de trabalho específico para esse tipo de cliente, eu posso mandar informações específicas para esse tipo de cliente de acordo com o tagueamento ou a classificação que eu faço desse meu tipo de usuário. Antes de começar falando sobre atendimento ao consumidor de uma forma geral, eu vou falar um pouquinho mais sobre a Zendesk rapidamente. Nós somos um software de serviço ao cliente, multicanal e com base na web. É um sistema na nuvem de atendimento ao consumidor. No mundo, a Zendesk hoje representa interações com mais de 140 países, totalizando um número de mais de 300 milhões de usuários finais, que geram um número de interações de serviços por ano de mais de 600 milhões de interações ou tickets, como a gente chama dentro da Zendesk. Nós temos mais de 40 mil clientes no mundo todo. Temos escritório nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, Austrália, Brasil e Japão. O Brasil, que é um motivo de muito orgulho para a gente, que a gente iniciou nossas operações no Brasil efetivamente através de um escritório local no ano passado, em meados de agosto ou setembro do ano passado. Aqui tem alguns exemplos dos nossos clientes, como você pode observar nesse gráfico aqui, são as mais variadas indústrias possíveis. Se você presta atendimento ao consumidor, ao cliente, seja ele interno ou externo, teoricamente você pode usar um sistema como o nosso. No Brasil, hoje a gente tem mais de 1.600 clientes, temos uma interface 100% em português, temos uma série de eventos que a gente realiza no país, uma vez por trimestre. Inclusive amanhã a gente tem um evento no Rio. Se você estiver no Rio e quiser ouvir um pouco mais do que a gente tem para falar sobre atendimento ao consumidor, é só chegar aqui em Copacabana no Hotel Windsor Excelsior, ou então acesse o nosso site e você vai obter mais informações com relação ao horário e localização.
Temos uma equipe de suporte também 100% em português e uma base de conhecimento, uma central de ajuda com mais de 200 artigos publicados. Eu vou explicar ao decorrer dessa apresentação por que isso é importante e relevante para um atendimento inteligente. Caso você queira saber mais sobre a Zendesk, aqui tem alguns canais de comunicação. O primeiro é o nosso website, www.zendesk.com.br. Você pode também entrar em contato através do nosso e-mail, suporte@zendesk.com.br, ou nas mídias sociais, através do Facebook ou Twitter, Zendesk Brasil. Legal? Ok, vamos lá então. Atendimento e helpdesk inteligente. Estruturas de suporte muito comuns hoje no mercado seriam empresas que trabalham só com e-mail, o que não tem nada de errado com isso, porém, se você quiser inserir um fator de escalabilidade, e-mail não vai te dar as métricas necessárias, no fim das contas, e também não vai te permitir ter um controle em termos de visualização e fluxo de trabalho que você pode imprimir com esse tipo de canal. Existe uma outra estrutura muito comum também, que seria implementações totalmente customizáveis da plataforma. Isso geralmente são implementações mais complexas em termos de tempo de implementação, e também existe um custo muito mais oneroso na hora de se obter um tipo de estrutura ou software de atendimento ao cliente nesse tipo de cenário. E existe o que a Zendesk representa hoje, que é uma empresa que tem o atendimento ao consumidor na nuvem, onde você pode acessar de qualquer lugar do mundo, desde que você tenha acesso a uma conexão de internet, e é um sistema que te proporciona resultados em dias ou até mesmo em horas, dependendo da complexidade da sua estrutura de suporte. Eu posso transferir suponhamos que eu use uma estrutura de suporte que é somente através de e-mails. Eu posso, em menos de 4 horas, ter uma central de suporte totalmente na nuvem e customizada com a minha marca em menos de 4 horas. A gente vê bastante quando a gente fala em atendimento ao consumidor, mudança de paradigma ou cultura, a gente vê alguns modelos bem claros. O modelo antigo, que ainda é muito usado por empresas, especialmente na região da América Latina, é um modelo totalmente segregado dentro da organização, totalmente desconectado da empresa como um todo, ou seja, suporte está ali, não tem conexão nenhuma com o resto da empresa, não tem nenhuma visão ou estratégia de uma forma um pouco mais abrangente do que é a empresa, e isso realmente acaba afetando a experiência do seu cliente final. É sempre tratado como uma central de custo. Aqui você vê representado por esse computador no lado direito da tela, é um sistema, esse computador, apesar de ser antigo, o sistema que está dentro desse computador é um sistema que é muito usado atualmente por empresas. Então aí, quando você considera a sua central de suporte uma central de custo, para o seu agente também não é nada motivacional trabalhar com um sistema que não é nada intuitivo, que é feio de olhar. Tudo isso interfere e faz com que a central de custo muitas vezes seja vista como um atendimento que não é sexy, não é legal, não é uma função legal de se fazer. A gente quer mudar, a gente acredita que existe uma maneira de se fazer isso, essa parte de atendimento muito mais alegre, contente e efetiva dentro de uma organização. E é isso que eu estou propondo hoje aqui nessa apresentação, e que é isso que eu faço quando eu falo em eventos ou seminários com os meus clientes também. O modelo que a gente propõe é um modelo de retenção, fidelização e referência. E a gente faz isso envolvendo outros departamentos dentro da organização. O suporte nada mais é do que parte dessa organização, é totalmente participante nas decisões e estratégia da empresa, tem voz ativa com as outras equipes dentro da organização, interfere e contribui para mudanças no comportamento da empresa em termos de cultura, produto, marketing e até mesmo vendas. É tratado sempre como uma fonte de lucro e é parte crítica da experiência do cliente. E quando eu falo em retenção, fidelização e referência, é isso que realmente vai transformar a sua central de suporte em uma central de lucro. É isso que realmente vai fazer com que você consiga ter um maior nível de penetração com seus clientes, com seus prospectos.
Eu vou mostrar alguns exemplos que validam essa teoria através de números, algumas pesquisas que a gente realizou ao decorrer do ano que se passou, onde mostram que cria lealdade com uma marca. Você vê que sempre a qualidade vai estar em primeiro lugar, mas você pode ver que em segundo vem o atendimento ao cliente com 72%, bem acima até mesmo do preço do seu produto ou serviço. O que isso representa na hora de fidelização do seu cliente por parte do seu cliente. Você vê aqui que 78% desses clientes falam para os outros do seu produto ou serviço ou empresa. 69% acabam comprando mais da sua empresa. E você tem também um número muito interessante, que é de 54% dessas pessoas não consideram outros produtos ou marcas de concorrentes. Então, a fidelização através desses números prova que o atendimento ao cliente, ao consumidor, é parte crucial nesse processo de retenção e fidelização dos seus clientes. Outra pesquisa interessante é que 55% desses entrevistados estão dispostos a recomendar uma empresa devido ao excelente serviço recebido, mais até do que do produto ou preço. Então, tudo na verdade, é um conjunto da obra, mas aqui a reação dos clientes em termos de atendimento, desse suporte, é comprar um produto, adquirir um produto ou serviço, mas ter certeza que essas empresas vão estar lá para eles quando eles precisam, com um atendimento de primeira classe. E alguns números interessantes que eu vou ler para vocês aqui, 70% é uma média global de consumidores que confiam nas opiniões publicadas online por outros consumidores. E isso descreve perfeitamente o meu próprio comportamento na hora de adquirir um novo produto ou serviço de uma empresa. Primeira coisa que eu faço é buscar na internet alguns sites onde tem alguns reviews do produto ou do serviço, ou até mesmo da empresa como um todo, para que eu possa então tomar uma decisão inteligente na hora de adquirir esse produto. 92%, isso daqui é uma tendência bem antiga, né, onde as pessoas confiam em recomendações feitas por amigos, pessoas que elas confiam. E aí você vê um declínio. Se você comparar, se eu apresentasse esse mesmo gráfico para vocês há uns 5 anos atrás, esse número ia ser muito maior, que é o número de pessoas que acreditam em mídias tradicionais. Hoje a gente tem, de acordo com essa pesquisa, 45% somente desses entrevistados acreditam no que é veiculado pelas empresas em mídias tradicionais, como jornal, como televisão, revistas, enfim. Algumas tendências de mercado também, que vêm em conjunto com essa mudança no comportamento e o que eu gosto de chamar de revolução no atendimento ao consumidor aqui na América Latina, são os canais preferidos dos seus clientes, que vem mudando drasticamente. Isso tem muito a ver também com melhor acesso à internet, melhor acesso à comunicação, à informação através deste meio de comunicação. Então é muito importante que você se adapte aos canais de comunicação que são preferidos pelos seus clientes. Vá até onde seus clientes estão, atenda aos seus clientes de acordo com os canais que eles gostam de serem tratados. Soluções mobile estão se tornando essenciais. Eu sou da época que todo mundo usava máquina de escrever. Hoje em dia, também, mais uma vez, com o avanço da tecnologia, você pode acessar, eu posso acessar o meu sistema Zendesk como agente e como usuário final e enviar uma solicitação de dentro do ônibus, ou da minha casa, ou de qualquer outro lugar onde eu tenho acesso a uma versão mobile desse site, possa me comunicar com a sua empresa através dessas plataformas. A base de conhecimento está se tornando a joia no atendimento ao cliente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque realmente é uma tendência muito forte, especialmente se você está na área de e-commerce, onde você pode, através desse canal, oferecer uma resposta imediata para o seu cliente, e, consequentemente, resolver o problema desse cliente sem que ele tenha que enviar uma solicitação através de um e-mail, de um Facebook ou Twitter, ou através até de um ticket, de um formulário de ticket que você tem na web. Personalizar interações através do histórico do cliente. Isso vai em linha com o meu próprio perfil, que eu já mostrei para vocês aqui antes, é entender com quem você está falando. Isso realmente de suma importância para você sair daquele modelo que eu chamo de antigo, que é de valor transacional, para um modelo um pouco mais de relacionamento.
saber ter acesso a esse histórico de informação é muito importante para você poder manipular a comunicação e personalizar ao mesmo tempo a comunicação com o seu cliente final. E o serviço rápido também, muitas vezes, é mais importante do que o atendimento multicanal. Serviço rápido significa atendimento, tempo de primeira resposta, juntamente com o tempo de resolução. Não adianta nada eu ter um tempo de primeira resposta de 1 a 2 horas, mas o meu período de resolução demora de 4 a 5 dias. Então, o que você faz com isso, você só agrava a frustração por parte do seu cliente. Algumas outras tendências que eu quero ilustrar aqui são a colaboração entre departamentos, a gente já falou um pouquinho sobre isso, envolver outras organizações ou outros grupos dentro da sua empresa nesse atendimento é de suma importância também, e soluções SaaS, que é o caso da nossa empresa Zendesk, onde você pode ter esse atendimento, pode configurar e implementar esse atendimento de primeira classe com um custo muito mais efetivo e de fácil acesso para os seus agentes e usuários finais. Falar um pouquinho rapidamente sobre mídia social e como isso vem revolucionando o atendimento ao consumidor e também o comportamento desse consumidor. Hoje eu tenho, por exemplo, mais de 1,9 bilhões de pessoas no mundo que estão usando mídias sociais, que estarão usando, essa é uma projeção para o ano de 2014, 88 milhões somente aqui no Brasil. É um número bem interessante e isso muda realmente as expectativas do cliente. Caso você ofereça esse tipo de canal de comunicação, é importante que você esteja preparado para atender essa demanda. As expectativas dos seus clientes são muito maiores quando entrando em contato através de um desses veículos de comunicação do que os métodos tradicionais. Vou dar alguns números aqui que te dão uma ideia do que isso representa em termos de expectativa. Se eu enviar um tweet hoje para uma empresa, eu espero ter uma resposta em 30 ou 60 minutos. Facebook de 2 a 4 horas, isso são médias globais, tá? E em contraste com o tradicional e-mail, onde eu tenho uma expectativa de 12 a 24 horas para receber uma resposta. Então, se eu oferecer esse tipo de canal, é importante que eu esteja preparado também para atender essas expectativas dos meus clientes. E em termos de propagação, através desses veículos, de acordo com a mídia social escolhida, assim, a força da propagação é muito maior também que os e-mails, que os modos tradicionais de comunicação. E como a gente pode traduzir tudo isso para um conceito, todos esses tipos de conceitos usando um sistema como o da Zendesk, por exemplo? Comunicação. É de extrema importância que a gente tenha uma comunicação alinhada com o cliente final e também dentro da própria empresa. Ofereça os canais usados por seus clientes, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Atendimento inteligente é proporcionar uma experiência fácil de acesso ao seu portal e ter acesso também na parte de navegação às respostas que você está procurando. O tempo de primeira resposta, que em conjunto com o tempo de resolução interfere muito, ou influi muito na satisfação do seu cliente. Desempenho e escalabilidade é muito importante que você, principalmente eu falo isso para as empresas de pequeno e médio porte, onde eu posso ter uma central de suporte. Isso são exemplos reais que eu vou te dar agora. Eu tenho empresas que trabalham com sistemas Zendesk, atendendo a mais de 1.000 tickets por dia, com staff de 2 a 3 pessoas. Então, é através do entendimento da sua central de suporte, dos seus objetivos, entendimento também do perfil do seu cliente. Tudo isso te permite, dentro de um sistema como o nosso, inserir fluxos de trabalho, regras de negócios que automatizam a maioria desses processos, sem perder aquele toque de personalização que a gente tanto promove. Depois tem essa comunicação personalizada, que é o último tópico aqui desse slide. Mais uma vez, tem que ser um sistema que faça sentido para o seu agente, para a gerente da sua central de suporte, e tão importante quanto esses dois, faça sentido para o seu usuário final, seja fácil para o seu usuário final entrar em contato com vocês. A claridade, o controle e a visualização do princípio ao fim são fatores que afetam a experiência de cada um desses usuários, tipos de usuários. A satisfação do cliente. Não adianta nada eu pensar que eu tenho um atendimento de primeira classe se esse feedback não é compartilhado pelo meu cliente final. Então, você pode usar um sistema também, como o da Zendesk, para no final do atendimento você fazer uma pesquisa com o seu cliente, perguntando se ele está feliz ou não com o atendimento recebido, e também tendo a oportunidade de deixar alguns comentários que vão te ajudar depois a dividir esse tipo de informação com o resto da sua empresa,
com outras equipes dentro da sua empresa, além da central de suporte, para que todos possam fazer parte não só de trazer mais eficácias para os processos quando necessário, ou até mesmo quando vem um elogio. Todo mundo fica sabendo desse elogio, é um motivo de gratitude para todo mundo que faz parte daquela organização, todo mundo se sente parte de uma solução e não parte do problema. Em termos de implementação, se você está pensando em implementar uma central de suporte de primeira classe, eu vou dar algumas dicas aqui em termos de melhores práticas de como fazer isso. Primeiro é definir uma marca, uma identidade. Aqui a gente tem 4 exemplos de uma central de ajuda, onde cada uma tem uma estratégia diferente. Eu vou começar com um exemplo aqui do canto inferior esquerdo da página, onde essa empresa promove não só a parte de suporte, mas também promove uma parte de voltada para a comunidade. Ou seja, todos os usuários da empresa podem ir lá e dividir opiniões, dicas sobre o produto, esse tipo de coisa. E tem também a parte de personalização que eles estão fazendo aqui, é que eles colocam, na verdade, o rosto dos agentes que fazem parte da equipe de suporte, para dar um toque um pouco mais pessoal para o atendimento. Você não sabe somente com quem está falando, mas você tem acesso à imagem dessas pessoas. E aí traz aquele conteúdo de personalização que a gente falou antes. Tem outras empresas que promovem mais o atendimento de autoajuda através de categorias específicas. É fácil para mim guiar o meu usuário a tópicos específicos para que esse usuário tenha uma experiência agradável na hora de navegar dentro do meu portal. Depois, em termos de aplicativos, sistemas na nuvem, como o Zendesk, te dá a possibilidade de integrar com outros sistemas. Eu posso trazer informação tudo para dentro de um único sistema, sem ter que ter um agente meu trabalhando em um ticket com 3 telas diferentes abertas ao mesmo tempo. Então, através de uma API aberta que a gente usa, você pode trazer informações de outros sistemas para dentro do Zendesk, para que o seu agente também tenha toda a informação necessária na hora de resolver um ticket. É dar as ferramentas para que os seus agentes sejam produtivos. Essa é a ideia por trás disso. Aqui eu tenho como exemplo uma integração que a gente faz com o sistema de e-commerce, que é o Magento. Eu trago, através de um fator de identificação único, eu trago informações do meu usuário, eu tenho acesso aqui no canto direito dessa página, eu tenho acesso às ordens desse cliente, tenho acesso ao status das ordens desse cliente, então inteligentemente eu posso ter uma conversa um pouco mais objetiva com o meu cliente, seja ela através do ticket ou através de um canal de telefone, por exemplo. Saiba quem é o seu cliente. É importante, igual eu falei anteriormente, é importante que eu saiba com quem eu estou falando, e para isso você pode usar um sistema que te permite customizar esse tipo de perfil do cliente. Aqui eu tenho acesso a 3 coisas muito importantes. Eu tenho acesso ao ticket que foi aberto, isso pode ser determinado por esse novo ticket, tá ruim de ver, eu entendo, mas assim, tem uma tabzinha aqui que é o novo ticket, é o ticket que o cliente enviou para mim agora. Tem uma outra tab que mostra o usuário teste, que é o nome do usuário que encaminhou esse mesmo ticket. Através dessa tab, eu posso ver quantos tickets esse usuário já enviou no passado. Eu posso saber também, dentro do perfil desse usuário, quais são as tags que eu tenho associado com esse perfil, e posso saber também, através de campos customizados, desde quando ele é cliente, qual o tipo de conta que ele tem com a minha empresa. Suponhamos que eu categorizo esses clientes por ouro, prata e bronze, aqui eu posso categorizar isso. Tenho também a opção de saber se esse cliente faz parte ou não do programa de fidelidade da minha empresa, e o departamento desse cliente. Esses são só alguns exemplos, mas eu vou usar aqui 2. Ele é ou não parte do programa de fidelidade? Se a resposta aqui é não, essa informação que eu tenho do perfil desse meu cliente, eu posso aproveitar e, na hora de responder esse ticket, mandar mais informações sobre esse programa, porque eu acredito que esse programa é um programa que promove a fidelização e, ao mesmo tempo, traz muitos benefícios para esse meu cliente, sejam elas através de promoções que eu faço na empresa ou qualquer outra vantagem que um cliente nessa condição vai ter comparado a outros clientes que não fazem parte desse programa. E o outro seria através do tipo de conta. Se é um cliente ouro, é um cliente que está sempre comprando da minha empresa, e suponhamos que por causa disso eu quero dar um atendimento preferencial, ou eu tenho simplesmente SLAs, contratos de nível de serviço diferenciados por causa dessa classificação, eu posso fazer isso. Eu posso criar fluxo de trabalho específico de acordo com o tipo de cliente que eu tenho. Ok?
uma coisa que eu esqueci de falar, mil desculpas por isso, é que caso vocês tenham algumas perguntas no decorrer dessa apresentação, pode fazer essas perguntas através dessa janela do GoToMeeting, do GoToWebinar que você tem aberta, através de questions. Faça suas perguntas que daqui a pouquinho eu vou estar revendo alguma delas, ok? Se eu não responder todas as perguntas hoje, eu vou mandar um e-mail para vocês com a resposta das suas perguntas. E falando em perguntas, é importante também que se você abrir um formulário de ticket para o seu cliente, que você faça as perguntas certas. Guie seu cliente na hora de interagir com o seu formulário de ticket, ou até mesmo de uma forma interna, você pode criar um formulário que te permite ser mais eficiente na hora de responder ao seu cliente. Eu vou dar um exemplo aproveitando que a maioria de vocês provavelmente estão no espaço de e-commerce. Se eu quiser lidar com um pedido em particular, e eu tenho aquela integração com o Magento que me dá todos os pedidos desse cliente, mas isso não vai me ajudar muito, porque eu vou ter que voltar para o cliente e especificar qual o produto, qual o pedido e qual o produto que você quer mais informações. Então eu posso criar um comportamento onde eu crio campos customizáveis aqui no meu formulário que me permitem fazer isso. Então, se eu abrir isso para o meu cliente final, eu vou primeiro perguntar qual é o motivo do seu contato. Ele vai falar devolução, então qual o pedido que você está se referindo? E dentro dessa opção, quais são os produtos que você quer devolver, no caso? Com essa informação, logo de cara, é muito mais fácil eu resolver a solução o problema desse meu cliente. Eu posso até criar um fluxo de trabalho, onde se ele falar para mim que o problema dele é que ele esqueceu a senha, o motivo do contato é que ele esqueceu a senha do meu site. Eu posso criar uma regra de negócio onde sempre que ele fazer essa seleção, eu automaticamente envio uma resposta encerrando aquele ticket e dando as instruções para esse usuário obter a informação que ele precisa. Esse ticket nunca foi tocado por um agente. E foi respondido da maneira que o cliente esperava. Então eu posso fazer isso, criar regras de negócio que automatizam o meu processo, e isso me permite o fator escalabilidade. E quando eu falo escalabilidade com personalização, eu posso criar campos dinâmicos, que eu falo, oi, blá blá blá. O blá 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 significa que vai ser um campo dinâmico que vai traduzir para o nome do cliente. Então eu estou sempre me referindo àquela pessoa em particular e não a um sistema genérico onde te dá a impressão de um atendimento robótico. Então você pode criar todas essas regras dentro da empresa através desse tipo de conhecimento. Tão importante quanto isso é entender, antes de começar com um sistema desse tipo, é entender qual a estrutura de suporte que você vai inserir dentro da sua organização. Então aqui eu tenho um exemplo bem simples que eu fiz com uma empresa recentemente, onde eu identifico a vida do ticket de acordo com o motivo do contato. Se o cliente selecionou que o contato dele é com, por exemplo, sobre uma pergunta, eu crio um fluxo de trabalho que automaticamente atribui o ticket a um grupo de suporte nível 1, envia uma notificação para esse grupo e, consequentemente, envia uma notificação também para o solicitante, dizendo que a gente recebeu o chamado deles. E eu posso inserir também, isso tudo que eu estou revendo aqui está na parte esquerda da tela, eu posso inserir também um nível de SLA, de atendimento, onde é 24 horas de acordo com o tema selecionado no motivo do contato, e aí eu posso criar regras de negócios que mapeiam a vida do ticket dentro da minha organização. Isso é muito útil na hora de você implementar uma central de suporte e é muito útil também quando você tem novos agentes fazendo parte da sua equipe. Ou suponhamos que o dono do projeto saiu, o conhecimento não fica com essa pessoa, o conhecimento está aqui. Se eu olhar para isso, é fácil para mim traduzir todos esses conceitos e funcionalidades dentro de um sistema como o da Zendesk, por exemplo. E aí que a gente vai implementar esse fluxo de trabalho, né? A gente implementa fluxo de trabalho através de regras de negócios, onde eu identifico um comportamento, e através desse comportamento eu aplico uma série de regras de negócio. E aqui vai o exemplo que eu acabei de dar, de poder encerrar um ticket sem nunca ter tocado no ticket. Um outro exemplo, falando também um pouco mais sobre mídia social, se eu pegar um chamado do Twitter, que virou um ticket dentro da minha empresa, e aí eu posso identificar aquele usuário, se é um usuário que, como eu, por exemplo, que tem 10 seguidores, a maioria é minha família, eu não vou dar uma prioridade tão alta como se eu for pegar, por exemplo, o Márcio Eugênio ou o Márcio Arnec, aí que tem mais de 1000 seguidores. Para esse tipo de usuário, eu posso identificar um nível de prioridade um pouco mais alta dentro da minha organização. Então, eu identifico o cenário e aqui eu executo uma série de ações de acordo com esses cenários. Totalmente customizável, de acordo com o canal de comunicação que você recebe e oferece, e também de acordo com o perfil do seu cliente.
E aí você também pode inserir também um nível de serviço no atendimento, onde você pode especificar, de acordo com o tipo de usuário, eu tenho um nível de serviço específico. Então, seja ele por assunto, por tipo de usuário, ou por qualquer outro fator que você coleta dentro do seu ticket, você pode inserir uma SLA específica também dentro do sistema. SLA também é uma SLA proativa, onde aqui, por exemplo, eu crio regras de negócios que me permitem enviar uma notificação para o grupo que já foi atribuído aquele ticket, dizendo que, olha, você está prestes a quebrar, a violar a sua SLA com o cliente, e posso também, ao mesmo tempo, enviar aqui em verde uma notificação para o supervisor da central de ajuda, para que esse supervisor tome as devidas providências antes que eu perca a minha SLA com o meu cliente, seja ela externa ou interna. Por fim, para fechar o ciclo aqui, eu posso também criar uma lista, o que a gente chama de visualização dentro do sistema. Essa lista captura todos esses tickets que eu identifiquei previamente, são tickets aqui no caso que estão prestes a violar a minha SLA, e aí eu dou uma lista para os meus agentes trabalhar de uma forma mais eficaz, sem ter que ficar caçando o ticket. Eles podem priorizar o trabalho deles de acordo com essas listas de trabalho. Então, eu vou dar preferência para todos os tickets que estão prestes a quebrar a SLA, eu identifico esses tickets através de uma visualização, que fica aqui no canto esquerdo da página. No canto direito, ou na parte central, eu tenho acesso a todos esses tickets. Eu terminei esses tickets, aí eu vou e priorizo o meu trabalho de acordo com qualquer outra lista ou visualização que eu tenho aqui nessa página. Por fim, o que eu quero falar para vocês também é que nada disso adianta se eu não conseguir coletar ou extrair métricas de acordo com esse tipo de informação que eu coleto. Aqui tem alguns exemplos de relatório que te permite entender um pouco mais sobre isso. Aqui eu tenho acesso a todos os tickets que foram criados por um padrão de tempo. Eu posso acompanhar também o volume de tickets por dia. E aqui, através disso, eu tenho um spike muito maior, porque meu produto é por temporada, então eu posso preparar melhor a minha central de suporte para atender esse tipo de cliente durante essa temporada. Tenho acesso também a outras métricas de número de tickets resolvidos, tickets que estão em aberto, quantos toques no tickets me demora para responder, para encerrar os tickets, qual que é o índice de satisfação da minha empresa, é uma pesquisa que você faz sempre que você resolve um ticket, qual que é o índice de satisfação dessa minha empresa, e qual que é também o tamanho, o tempo de primeira resposta dos meus tickets. Eu tenho alguns outros dados, outras estatísticas interessantes, que seriam tickets por canal, quais são os canais mais usados, um dado comparativo que permite eu usar o sistema da Zendesk, a base de dados da Zendesk, por exemplo, com mais de 40 mil clientes, e comparar a minha central de suporte com essas empresas, seja através da indústria ou do tamanho da empresa, eu posso ter esse índice comparativo aqui também. A última coisa que eu quero mostrar aqui também é a base de conhecimento, a central de ajuda. Eu posso identificar aqui, também está difícil de ler esse gráfico, mas eu posso identificar aqui quais são as buscas mais frequentes no meu site, quantas buscas estão gerando uma não resposta e quantas estão gerando tickets. Através disso, eu tenho uma inteligência adicional na hora de customizar o conteúdo que eu publico na minha central de ajuda. E com isso, meu nome mais uma vez é Cleiton da Silva, o meu e-mail é cdasilva@zendesk.com.br, caso você queira entrar em contato comigo. Eu vou pular rapidamente para as perguntas, mas antes disso eu vou mostrar como seria uma central de ajuda customizada dentro do Zendesk. Esta é a minha conta de teste central de ajuda. Aqui eu tenho um fácil acesso à navegação para o meu usuário final. Ele pode buscar informações sobre a central de ajuda, buscar respostas imediatas de acordo com uma série de categorias que eu pré-determinei. Ele pode também se conectar com outros clientes através de uma comunidade que eu criei aqui na minha central de ajuda. E tem um link também, uma outra categoria que seria sugestões. Caso esse cliente queira entrar em contato comigo, ele pode fazer sugestões. Na parte de cima, que está escondido aqui, eu teria acesso a enviar uma solicitação, que seria enviar um ticket. Eu tenho dois canais de comunicação aqui também. O primeiro é uma aba de ajuda, que é um código que eu insiro nessa página, e aqui o cliente pediu suporte, ele pode fazer uma pesquisa direto nessa base de conhecimento. Se ele não achar nada de resultado, eu dou a opção para esse usuário de entrar em contato através de um chat ao vivo, ou então enviar uma solicitação de suporte, onde ele tem acesso ao formulário de ticket que eu criei previamente
fazendo uma série de perguntas para daí esse tipo de ticket ser propriamente distribuído dentro da minha empresa. E tem também uma última opção aqui, em termos de canal de comunicação, que seria o chat, onde eu posso enviar uma mensagem ou falar com a pessoa em tempo real. Ok? Esse é o exemplo que eu queria passar para vocês. Agora eu vou ver se tem algumas perguntas aqui. A gente está correndo aqui contra o tempo. Deixa eu ver. E mais uma vez, se eu não conseguir responder a todas, eu vou mandar um e-mail para vocês depois com a resposta. O Zendesk seria uma substituição da sessão de FAQ? Excelente pergunta. Na verdade, o Zendesk é muito mais que isso. O Zendesk é uma plataforma multicanal. Então, o FAQ é somente um canal dentro dessas opções. São vários canais de comunicação que você oferece. Vou dar alguns exemplos do Zendesk. A gente tem o FAQ, a gente tem o formulário de ticket, que é o que eu mostrei agora. A gente tem a aba de ajuda também, que é esse código que está na parte esquerda da página, que chama suporte. Tem o chat, que permite que o cliente entre em contato ao vivo com a gente. Tem o sistema de voz, que permite eu usar um telefone, um sistema VoIP, para se comunicar com os clientes dentro da interface do agente, que é isso daqui, essa interface do agente. Eu posso receber um chamado aqui na minha tela, que automaticamente identifica quem é o cliente, quantos tickets abertos esse cliente tem, e existem outras formas de se customizar também esse atendimento. Tem o Facebook, o Twitter, tem também uma API aberta que é possível ser usada para a criação de tickets. Tem uma pergunta aqui sobre mais detalhes sobre SLA e título do gatilho. O que eu respondo? Título do gatilho, na verdade, o gatilho você consegue, através do gatilho, você consegue inserir SLAs. Então, a SLA proativa que eu demonstrei aqui, eu identifico um cenário, suponhamos que esse cenário é por motivo do contato, eu aplico uma SLA específica, que é um nível de serviço que você tem. Esse nível pode ser interno, dentro de uma empresa, eu tenho que responder todos os tickets que chegaram através desse motivo de contato, eu tenho uma SLA de 2 horas. Suponhamos que eu estou no ramo de B2B, então eu tenho contratos diferentes de acordo com a organização, então eu posso criar uma SLA, que é o meu compromisso com o tempo de resposta, de acordo com o contrato, de acordo com a empresa. Tem alguma... uma pergunta se eu gostaria de saber a respeito do chat do Zendesk, se terá alguma melhoria. Ou se eu poderia indicar alguma integração do Zendesk. Excelente pergunta, perfeito tempo, o tempo é quase perfeito, porque semana que vem a gente vai anunciar uma grande novidade com relação ao chat da Zendesk. Vai sim ter muitas melhorias, e eu não posso falar em caráter oficial sobre essas melhorias, mas vai ser lançado essa comunicação na semana que vem. Então fique ligado que você vai receber uma notificação. Eu já passei do tempo, eu queria agradecer a todo mundo que compareceu nessa sessão. Muito obrigado. Qualquer dúvida, mais uma vez, entre em contato com a gente. Meu e-mail pessoal, cedasilva@zendesk.com.br, ou você pode mandar um e-mail também para suporte@zendesk.com.br. 2 eventos acontecendo, um essa semana, outro na semana que vem. Amanhã no Rio de Janeiro, semana que vem em São Paulo. Se der, aparece. E eu conto com vocês para realmente mudar a cara do atendimento ao consumidor aqui no Brasil. Essa é a minha missão, essa é a missão da Zendesk. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Tchau.